A paz do Senhor, irmãos. O motivo deste estudo é ajudar-les, dar a todos uma base suficientemente sólida como para que a partir de agora vocês entendam que no meio deste mundo tumultuado, deste mundo que corre desesperadamente para a guerra, deste mundo donde muitas nações estão procurando entrar em uma guerra que seja uma catástrofe mundial, onde vemos massacres e onde vemos horrores, en medio de ese mundo de terror, você aquí va a encontrar un refugio maravilloso. Y eso es que voy a explicar para você. A primeira cosa que temos que ver necesariamente es cómo es que as escrituras, que a Biblia Sagrada llegó até nós. De entre o ano 1500 e o ano 400, foram escritos todos os livros do Antigo Testamento, desde Gênesis até o livro de Malaquias. Foram escritos por diferentes autores, todos enfocando o mesmo ponto, analisando o propósito de Deus, quais eram as leis de Deus, qual é a maneira de pensar de Deus, como é o amor, como é a misericórdia de Deus e seu propósito de trazer ao mundo ao Messias. E a ideia que Deus tinha de utilizar a nação de Israel como um pregoeiro ao mundo de que seu filho viria ao mundo para salvar a humanidade. Mas simplesmente os israelitas não entenderam isso e não divulgaram a Bíblia. Guardaram a Bíblia até o ano 250 só para eles. Ninguém mais podia saber a Bíblia, ninguém mais podia conhecer a Bíblia. Pensavam que Deus era Deus dos israelitas, não que Deus era Deus dos homens. E isso é uma coisa que Deus provou claramente. Quando Jesus deu a parábola dos trabalhadores da vinha, disse que um senhor chamou primeiro às 6 horas da manhã, chamou os que estavam desocupados para ir a trabalhar na vinha. Depois, às 9 da manhã, voltou a chamar aos que havia. A meio-dia, chamou outros que ainda não tinham trabalhado. Às 3 da tarde, chamou outros que ainda estavam trabalhando, que ainda não estavam trabalhando. E quando foi 5 horas da tarde, uma hora antes de terminar o horário de trabalho, encontrou algumas pessoas desocupadas e as chamou a trabalhar na vinha. Quando chegou a hora de acertar as contas, o Senhor disse: paguem a todos um denário, que era o salário de um dia. E começando pelos últimos, esse denário da salvação, e os primeiros, aqueles que tinham trabalhado desde o começo, diziam: Senhor, não é justo. E o Senhor disse: acaso teu olho é mau porque eu sou bom? Aí, nosso Senhor estava dizendo que os israelitas tinham sido chamados no início, outros somos chamados no final, mas finalmente o propósito de Deus é a salvação de toda a humanidade. Mas os israelitas creem que não, que o negócio era solamente com eles. Mas, no ano 250 aproximadamente, o grego tinha se tornado o idioma universal, assim como hoje é o inglês. Todo mundo fala inglês, encontra pessoas, até no Vaticano se encontram já os cardeais, já não falam mais em latim como falavam antigamente, falam em inglês entre eles, independentemente do país do qual eles provêm. Então, alguém tomou a sábia ideia inspirada por Deus, evidentemente, de traduzir os textos sagrados que tinham sido escritos entre o ano 1500 e o ano 400, desde Gênesis até Malaquias, traduzi-los ao grego. Foram contratados 70 sábios, eruditos, e a tradição diz que os 70 sábios traduziram a Bíblia exactamente igual, sin ninguna diferencia, cosa que no sería difícil de creer tratándose de que o Señor. Bom, depois veio a destruição de Jerusalém, a Bíblia que estava traduzida para o hebraico, para o grego, foi utilizada nas diferentes nações, e depois veio o que se chamou Idade Oculta, na qual a Igreja de Roma sofreu uma série de desviações, que agora está tentando consertar, e
se creó la idea de que la Iglesia romana había mutilado a Biblia o había mudado a Biblia. Y muchas personas piensan que realmente a Biblia fue mudada, mas Deus probó que a Biblia no fue mudada. Después de aquella traducción, apareció San Jerónimo, que tomando a Septuaginta, a Biblia de los 70, como base, no año 200 y poco, tradució para o latín. Y ahí se fez a edición Vulgata, que fue a que se popularizó y fue a que ficou durante muchísimo tiempo. Mas, entre o ano 500 e o ano 1000, os judeus que estavam no exílio começaram a trabalhar na recopilação dos textos antigos. Esos recopiladores se chamavam Masorá. Então, eles recopilaram entre o ano 500 e o ano 1000 uma versão da Bíblia do Antigo Testamento que se chama os textos masoréticos. Esos já são mais recentes, são por volta do ano 1000. Mas isso não impediria que alguém malintencionado dissesse: ah, sim, mas entre o ano 1000 e o ano 1900 facilmente pode ter sido alterada a Bíblia. Mas Deus, em sua grandiosa sabedoria, tomou precauções, preparou as coisas para que não quedassem dúvidas de que sua palavra realmente é a sua palavra, aquela da qual vamos a falar hoje. No ano 150 aproximadamente, en Jerusalén existían 3 seitas, que son las que existían no tempo de Jesús, dos religiosos que eran enemigos del Señor, que eran los herodianos, que eran un grupo de judeos religiosos políticos, como tenemos hoy, otro grupo que eran los saduceos, que eran descendientes de Sadoc, que habían sido un fiel sacerdote, mas que infelizmente los saduceos ya no creían en la resurrección, no creían en los anjos, no creían en nada espiritual, eran o más materialistas que você possa imaginar. A continuación estaban los fariseos, aquellos famosos fariseos que eran interesados en dinero, que iban, oraban por las personas, eran sumamente religiosos, mostraban su religiosidad por la ropa, porque usaban esas filacterias que el Antiguo Testamento mandaba, que eran unas caixinhas que colocaban aquí en la frente, que colocaban los pulsos, con algunos textos bíblicos de esos Shema Israel, esos textos que decían Ouve, oh Israel, del Antiguo Testamento, y hacían largas oraciones, y después papaban, recibían dinero por eso. Entonces, en esa circunstancia, un grupo de judeos más serios do que eles falaron: esto no da para vivir en Jerusalén, no da para vivir porque eso es una corrupción absurda. Entonces, esos se mudaron para el desierto y ficaron morando en el desierto entre el año 150 y el año 68. Ahora voy a explicar por qué. En el año 150 se mudaron, formaron especies de mosteros, los cuales tenían una vida monástica. Ellos cultivaban hortalizas, tenían sus animales para comer y dedicaban su día de mañana y de tarde, fuera de sus devocionales, de sus oraciones, a copiar a Biblia Sagrada, a copiar o Antiguo Testamento, porque hasta ese momento o Nuevo Testamento no era considerado como parte de las Escrituras, fue considerado después, fue analizado y se vio que realmente era la misma inspiración divina y que no había ninguna diferencia, que el Antiguo Testamento prefiguraba un Nuevo. Mas atentó o Nuevo Testamento ni se soñaba con él. Entonces ellos copiaron y hicieron centenas, miles de copias. No en el 68, nuestro Señor profetizó: Jerusalén, que apedrejas a los profetas y que matas a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces eu tentei colocar teus filhos debaixo de minhas asas, como a galinha cubre os pintinhos, mas tu não quisiste. Assim que desde agora tua casa quedará deserta, até o dia em que me reconheças e fales: bendito és aquele
que viene en nombre del Señor. Entonces, no ano 68, cumpliendo la profecía de Cristo, o que Cristo tiene anticipado, el ejército romano atacó Jerusalén. Cuando ese pueblo que vivía en los mosteros, a camino entre Roma y Jerusalén, vieron vir lo que habría de acontecer, se escondieron en Jerusalén. Se escondieron en Jerusalén. Mas antes de se esconder en Jerusalén, ellos tomaron todos esos textos que poseían, os colocaron dentro de sacolas de couro, os forraron en breu, y esas bolsas las colocaron dentro de vasos de cerámica y guardaron esos vasos de cerámica nas cavernas do deserto de Judá. Que vocês sabem que a pedra é uma pedra caliça, uma pedra muito mole, uma pedra tipo a pedra de Santo Tomé, mas mole. Então as montanhas estavam cheias de cavernas e colocaram aí esos textos. Finalmente llegaron los romanos, no ano 67 destruyeron el templo de Jerusalén, no ano 70 acabaron con Jerusalén y no ano 72 acabaron con la última fortaleza que tenía. De ahí comenzó a diáspora de los judeos. De esos hombres no se sabe más nada. Deben ter sido muertos combatiendo contra los romanos. Mas, no ano de 1948, un pastor sirio estaba caminando por esa región y perdió una cabra. Cuando perdió a cabra comenzó a llamar de caverna en caverna a ver si la cabra se había caído y jugó una pedra en una caverna. Cuando esa pedra cayó en esa caverna, hizo crash, un ruido tremendo. Entonces, este hombre que ya sabía de las excavaciones que estaban se haciendo en aquella región, por la antigüedad que tenía la región de Oriente Medio, él dice antigüedades. Entonces se pegó esas antigüedades y fue al mercado y intentó vendérselo a uno, vendérselo a otro, ninguém quería. Pero finalmente encontró un que pagó algo así como si fuesen hoy 10 reais. Y ficó ahí, en exposición. Esos manuscritos, en un idioma que ninguém entendía, ficó ahí. Hasta que un día pasaron miembros del Museo de Jerusalén y se asombraron, falaron, esto es hebraico antiguo. Y bueno, compraron, a un precio así de banana podre, como decimos aquí. Y comenzaron a investigar de dónde venían esos manuscritos. Eso fue en 1948. Para 1957 ya se han encontrado decenas de miles de manuscritos. Para você pegar una idea, en una caverna fueron encontrados 570 textos completos y 6.000 fragmentos, algunos pequeños, otros grandes, de libros del Antiguo Testamento. Y bueno, ellos fueron traducidos, algunos están en Jerusalén, otros están en el Museo Británico, otros están en Estados Unidos, están en diferentes partes del mundo y los eruditos en hebraico antiguo fueron traduciendo y descubrieron que estaban todos los libros de Génesis a Malaquías, con excepción del libro de Esther, porque el libro de Esther había sido preferido los macabeos y los macabeos fueron de facto responsables de que Roma entrara en Jerusalén, porque fueron a pedir ayuda de Roma y hicieron un pacto con Roma para que Roma os defendiese y finalmente Roma hizo lo que fez. Entonces no fueron traducidos sus textos de Esther, a pesar de ser un libro sagrado, no es verdad. Y eso es interesante, es que cuando fueron comparados, los pocos textos que quedaban, que sobraban, desde antes de la Septuaginta, con la Septuaginta, con los textos masoréticos, con los manuscritos diversos que se encontraban en diferentes lugares del mundo, en Etiopía, en Siria, y con los manuscritos del Mar Muerto, que son los manuscritos llamados de Qumran,
manuscritos do Mar Morto, você encontra na internet, inteligência artificial, que dá tudo o que você precisa saber sobre isso, encontraram que eram iguais, que não havia absolutamente nenhuma diferença. E esses homens passaram a ser chamados os homens dos rolos, que no idioma original era essênios. Por que vem todo isto? Toda esta pequena explicação vem porque nos dias difíceis que estamos vivendo e nos dias difíceis que vêm, a única forma que nós temos de nos sustentar vai ser, na verdade, da palavra de Deus. E nós precisamos entender que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Isto é a palavra de Deus. Não foi um homem que escreveu. Não foi um homem que preservou ao longo de quanto? 3.500 anos. Isto intacto. Foi o próprio Deus, porque Deus deixou isso para nós, para todos os tempos, mas principalmente para nós, para esses tempos que são tão difíceis. Aqui vamos encontrar, se estudamos isto, vamos encontrar a profecia de tudo quanto está acontecendo. E não somente isso, sino vamos encontrar a saída das mais difíceis circunstâncias que possamos encontrar em nossa vida. Todo quanto está escrito nesta palavra está carimbado por Deus. Deus diz, é minha palavra, essa pura verdade. Você pode confiar nela porque é absolutamente pura. O que eu falo aqui é verdadeiro. Se o Senhor disse, eu sou teu pastor e nada te faltará, é porque Ele é o nosso pastor. E se nós confiamos em Ele, absolutamente nada nos vai faltar. Se Ele diz, já que tão encarecidamente me amou, eu o livrarei, é porque Ele te livrará. Se Deus aqui neste livro diz que a avareza é um pecado igual à idolatria, é porque a avareza é um pecado igual à idolatria. Se diz que sabemos que somos de Deus pelo amor que sentimos pelos irmãos, é que sabemos, isso é uma característica de que sabemos de que realmente nascimos de novo, porque amamos a nossos irmãos. Cada promessa que está nesta Bíblia, quando Deus diz 365 vezes, não temas. Quando Deus diz, ao longo de toda a Bíblia, quando você não puder, eu vou entrar e eu vou livrar a tua batalha e você vai vencer. Quando a Bíblia diz, se caminhamos como o Senhor, iremos de glória em glória, de victoria en victoria y de poder en poder, es porque iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. Precisamos, cosa que eu não posso fazer en un audio, o que precisamos es conocer a Escritura. Claro, tal vez este audio llegue a alguma pessoa que não tem leitura, por determinadas circunstâncias da vida não tem leitura. Bom, eu te falo, na internet você tem dezenas de gravações da Bíblia. E eu te aconselho, tanto ao que vai ouvir a Bíblia, quanto àquele que vai ler-la. Comece a ler a Bíblia. Pegue um fragmento assim da Bíblia. Qualquer fragmento que Deus te guiar a ler, leia e peça ao Espírito Santo que te ilumine. E leia de novo e peça ao Espírito Santo que te ilumine. Leia de novo até que essa palavra que você está lendo se torne uma realidade viva para você. Porque se você tem uma doença mortal, aqui diz que Deus cura a doença mortal. Sim, Deus ressuscita os mortos. E não somente isso, sino que no Novo Testamento a palavra de Deus nos confirma que todas as promessas que há de Deus no Antigo e no Novo Testamento, em Cristo, todas são sim. Todas são sim. E por meio de Cristo, amém. Para a glória de Deus. Porque Deus os deixou para nós. E não somente isso, sino que no Novo Testamento, no capítulo 3, versículo 13 del libro de Gálatas,
o nuestro Señor a través de Pablo, dice que Cristo se fez maldição por nós. Que quer dizer? Que as maldições que estavam no pacto que Deus fez com Israel, se você faz isto, você vai ser abençoado. Se você faz isto outro, você vai ser amaldiçoado. Essas maldições todas acabaram, porque Cristo se fez maldição por nós. Os rituais que aparecen no Antiguo Testamento son sombras de Cristo, que se refieren a Cristo. A única cosa que no muda es lo que Dios dice que es pecado. O que era pecado no Antiguo Testamento, continúa siendo pecado no Nuevo Testamento. Y lo que es pecado nos separa de Dios. O sea, esa es la única cosa debemos cuidarnos. No dos ensinos dos homens. Y precisamos de las Escrituras. Porque como os días difíceis que ven, precisamos estar agarrados na única coisa segura que existe, que é a palavra de Deus. Não no pastor, não no padre, não no rabino, não no papa, não, na palavra bendita de Deus, não em mim, não, na palavra de Deus. O que a palavra de Deus dice, en lo que a palavra de Deus dice. E se alguém te ensina alguma coisa que você considera medio extraña, descarte y va na Biblia y estude a Biblia, a ver si a Biblia dice realmente eso. No permite que ninguém te venga a enseñar a Biblia o te venga a dar una doctrina a partir de un versículo isolado, porque a Biblia no tem contradições. A Biblia no tem contradições. A Biblia no tem contradições en cuanto a sábado, a Biblia no tem contradição en cuanto a nada. Y a falencia, cuando fallamos en obedecer a palavra de Deus, acabamos trazendo sobre nós terribles problemas. Por exemplo, como acontece hoje em dia aqui no Brasil, tem muita gente que pensa que um homem vai resolver a situação do país. Então, o Senhor disse, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, porque são fortes, mas nós fazemos menção do nome de nosso Deus. E o Senhor diz, además, maldito é o homem que coloca sua confiança na força da mão humana e não confia no Senhor. Quando venham os dias bons, ele não vai poder desfrutá-los. Então, precisamos conhecer qual é a opinião de Deus para segurar-nos. Se nosso país está passando a crise que está passando, a única solução é Deus. É Deus, é oração. Ir à palavra de Deus, encontrar as bênçãos quando Deus diz, eu sei os planos que eu tenho para você. São planos de bem, não são planos de mal. São planos de prosperidade para vos dar um futuro e uma esperança. Quando Deus diz, Abraão, eu te chamei para constituir a partir de ti uma nação, e em ti, Abraão, vão a ser abençoadas todas as nações da terra. Quer dizer que tua nação vai ser abençoada e que tua família vai ser abençoada, porque também promete, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Compreende? Então, se nós recibimos, conocemos y recibimos a palabra de Dios, entonces a partir de ahí vamos a tener seguranza. ¿Cómo tomamos a palabra de Dios? Creyendo en ella, creyendo en ella. Yo te di toda esa explicación de cómo la Biblia llegó para que nunca eso sea una dúvida, porque el diablo, que es el pai da mentira, va a querer crearte dúvidas en cuanto a veracidad de las Escrituras, en cuanto a si fue modificada. No fue modificada. Dios no permitió, porque lo que escribió la Biblia es Dios. Fue el Espíritu Santo que tomó a pluma de hombres santos y que escribieron exactamente aquello que el Señor mandó. Entonces, para los días difíciles que ven, leia o que está aquí. Veja o que o Senhor te diz. E o Senhor, uma das últimas promessas que tem, é a que Ele faz a uma das igrejas que existia naquela época e que existe hoje em dia. Diz essa igreja: já que tu guardaste a palavra de minha paciência
eu também te guardarei da tentação que há de vir sobre toda a terra para provar aos que moram nela. E essa é a triste verdade. Vai vir essa grande tentação. Os homens estão criando um caos, mas Deus promete que a Ele, que a você, se você guarda essa palavra, Ele vai te livrar. Que Deus te abençoe. Desculpe a extensão, mas acredito que valeu a pena. Que Deus te abençoe.